Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou dar continuidade aqui a esse assunto que começa com a expressão ai, porque essa expressão ai, que muitas das vezes nós falamos, ela existe também nas escrituras, em vários textos. Então, hoje eu vou ler um desses textos aqui e hoje eu vou falar sobre o diabo. Sim, porque quando ele foi expulso do céu, ele foi atirado à terra, porque no céu não se achou mais lugar para ele, por causa daquela rebelião que ele fez contra Deus, ou seja, contra o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ele se rebelou e arrastou com ele a terça parte das estrelas do céu, como está escrito. E ele fez isso. E houve uma peleja no céu por causa disso. Como está escrito aqui. Eu vou ler aqui. No livro de Apocalipse de João. Está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Dragão aqui é uma linguagem figurada para simbolizar o diabo. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo desceu até nós, depois que foi expulso do céu. Desceu para a terra, foi lançado para a terra. E ele veio aqui cheio de grande cólera. Ou seja, ele veio aqui cheio de grande ira e raiva violenta. É assim que ele estava quando chegou aqui. Por isso, o texto diz: ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando ele chegou aqui, né, na terra e no mar, ele já sabia, ele já tinha essa noção, essa consciência de que pouco tempo lhe restava até o dia de sua sentença final, onde ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo que lhe resta, o que ele vai fazer? O que ele ia fazer quando ele estava aqui cheio de grande cólera, ou seja, cheio de ira e raiva violenta? O que ele iria fazer? Ele iria ficar dançando, se divertindo, olhando a paisagem da terra, mergulhando no mar, vendo os peixes? Era isso que ele iria fazer? Não. Ele iria agir contra a humanidade, ou seja, contra as pessoas, contra aqueles a quem Deus criou, principalmente contra aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o testemunho de Jesus. Era contra esses, principalmente, que ele iria pelejar para tentar destruir. Cheio sempre de ira e raiva violenta contra essas pessoas. Mas ele iria focar na humanidade inteira de forma geral. Mas principalmente contra esses que eu falei. Contra esses que guardavam o testemunho de Deus e
ou melhor, contra esses que tinham os mandamentos de Deus e guardavam o testemunho de Jesus. Era principalmente contra esses. Mas ele iria tentar afetar a humanidade inteira. E ele começou a fazer isso. A primeira atitude dele foi fazer o homem pecar. E ele fez isso. Quando Adão pecou, toda a criação foi afetada pelas más consequências do pecado. E isso está acontecendo até hoje. Por isso é que o mundo inteiro hoje jaz no maligno, no diabo. Está morto por causa disso. Foi a partir daí que começou esse ai a acontecer na terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Então ele começou a exercer isso. E a terra a terra foi afetada por isso. Começou a sofrer essas consequências, principalmente os seres humanos. Foram as principais vítimas da ação do diabo cheio de grande cólera. Ele está aí desde que foi expulso do céu até os dias de hoje. Ele está atuando no mundo com todos os seus demônios, fazendo a humanidade sofrer várias e graves consequências que a gente pode ver por aí, o jeito que o mundo está. Quem é que está por trás do que está acontecendo no mundo até então? É o diabo e seus demônios. A ação deles continua acontecendo hoje. Ai da terra por causa disso. Ai da terra e do mar por causa disso. Porque está sofrendo as consequências disso. Então, quando você vê aí pedofilia, corrupção, homossexualismo, pessoas vivendo de modo contrário à natureza, pessoas se viciando em drogas, bebidas, álcool, pessoas se corrompendo, vidas pervertidas, vidas escravizadas pelo pecado e por várias coisas. Isso é as más consequências que o diabo realiza no mundo. E essas más consequências afetam a vida de várias pessoas. Muitas morrem por causa disso. Essa é a realidade que a Terra está vivendo. A Terra e o mar está vivendo. E principalmente a população do mundo de forma geral. Ao longo da história isso sempre aconteceu. Porque, como eu já li aqui, o diabo é a antiga serpente. Ele é aquele que se chama Diabo e Satanás. Ele é o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, que hoje são os demônios. Eles estão aí operando dia após dia, seduzindo o mundo, levando o mundo para o pecado, para viver insaciável pelo pecado. O pecado em todas as suas formas, mais variadas possíveis. Quanto mais a humanidade pratica esses pecados, mais ela vai se afundando em ruína e perdição. E enquanto isso acontece, o diabo fica aplaudindo, dando risada. Ele fica rindo, se divertindo, vendo a humanidade se acabando nos pecados em que ele fez a humanidade praticar. Idolatria, por exemplo. Quando as pessoas mudam a verdade de Deus em mentira e começam a adorar a criatura em lugar do Criador. Quando as pessoas elas detêm a verdade pela injustiça. Quando as pessoas praticam qualquer abominação, qualquer pecado que Deus não tolere, porque Ele não tolera pecado nenhum. Quanto mais a humanidade mergulha, se aprofunda nessas coisas, nesses pecados, dos quais muitos são abomináveis para Deus, mais o diabo está aplaudindo, está dando risada, comemorando, celebrando o êxito eficaz
dele está destruindo a humanidade. Assim a humanidade é digna dessa palavra. Ai da terra e do mar. Então é ela que sofre as consequências. A terra e o mar e todos os habitantes que habitam sobre a face da terra sofrem essas más consequências. Porque já afetou milhões de pessoas ao longo da história. E hoje, né, nesses dias atuais, você vê como isso é gravíssimo. É gravíssimo nesse mundo. Fome, pestes, injustiças, assassinatos, falta de amor, falta de amor, porque a iniquidade faz com que o amor esteja se esfriando nas pessoas. E quem é aquele que mais estimula a prática da iniquidade? É o diabo e os seus demônios. Eles estão aí para isso, para fazer isso. Então, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nesse pouco tempo que lhe resta, ele está tentando, de todas as formas possíveis, arrastar várias pessoas também para o lago que arde com fogo e enxofre. E muitos, infelizmente, vão para esse lugar, porque já está escrita essa sentença. Não é só o diabo que vai com seus demônios, mas ele vai arrastar muitas pessoas também. Muitas pessoas que já morreram irão para esse lugar. Então, a terra sofre isso. Sofre as consequências do diabo estar agindo nesse mundo. É assim que acontece. Então, esse ai é específico para a terra, porque está escrito: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Então, isso está acontecendo hoje. E vai acontecer, vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Então, essa é uma palavra hoje para você despertar, porque o mundo inteiro jaz no maligno, está morto no maligno, está sepultado no maligno. Essa é a realidade do mundo hoje. Então, dá para alguns fugirem disso, escaparem. É só não dar mais confiança para o diabo, não dar mais lugar ao diabo em tempo algum e começar a dar lugar ao Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Criador, que é aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Essa sim é a melhor coisa a se fazer. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Todos têm que fazer. Isso tem que ser algo sério e importante a se fazer. E quando as pessoas não dão mais lugar ao diabo, não dão mais lugar a Satanás, não dão mais lugar a ele que é o sedutor de todo mundo, que é a antiga serpente, aí sim as pessoas começam a dar lugar ao Deus vivo e verdadeiro em suas vidas. Assim, essas pessoas são tomadas por toda a plenitude de Deus, porque elas fizeram isso de forma sincera e espontânea. Então, é isso que nós devemos entender hoje. Esse texto aqui foi escrito, quando João estava na ilha de Patmos, quando ele recebeu essa revelação, no qual isso estava escrito. E desde então, isso vem acontecendo. Aliás, vem acontecendo desde o princípio do mundo, E vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Então, pessoal, essa palavra de hoje, falando a respeito do diabo que desceu até nós cheio de grande ira e grande cólera, e essa palavra é uma palavra importante para que nós possamos saber, para que possamos discernir que o diabo não é nosso amigo. Ele é nosso inimigo, nosso adversário. Adversário de todos os homens. Ele quer o nosso mal.
Ele quer nos destruir, nos enganar, principalmente com os pecados. Essa é a intenção dele. Esse é o objetivo dele. A finalidade dele é essa agora. Ele quer fazer isso com a humanidade. E está fazendo. Está conseguindo. Porque muitos estão caindo nas suas práticas pecaminosas. Que ele seduz as pessoas. Ele faz com que as pessoas sejam, por causa de suas cobiças, ele leva a humanidade a cometer esses pecados. Quando a cobiça das pessoas as atrai e seduz pelas ofertas pecaminosas, pelas tentações pecaminosas que o diabo coloca em sua frente. A cobiça dessas pessoas é aguçada, porque o pecado para elas é gostoso, é prazeroso, é algo praticamente irresistível, e elas caem nessas armadilhas, nessas ciladas que o diabo coloca em sua frente. E assim a humanidade vai cometendo mais e mais pecados, abominações, e vai sofrendo as consequências disso dia após dia. Tudo isso acontece pela ação do diabo. Então, essa é a palavra de hoje a respeito dessa expressão chamada ai, porque a terra e o mar também tiveram essa expressão falada a respeito da terra e do mar, porque está escrito: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse texto aqui é apenas um entre os vários outros onde essa expressão ai é dita. E eu expliquei aqui algumas coisas a respeito disso, para que tenhamos essa compreensão. Essa compreensão pode nos levar a fugir do diabo, a escapar dele, sair fora, porque ele já está condenado. Mas você ainda pode ser justificado. Você pode ainda ter paz com Deus. Cabe a você decidir se quer crer em Deus. Quando você crer em Deus e crer também em Cristo Jesus, você será justificado, você será lavado, você será remido. O Espírito Santo vai fazer em você um lavar regenerador completamente, limpando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para sempre, e te separando para você viver com Deus. Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem de hoje a respeito dessa expressão chamada ai, e vocês ainda vão ver outros textos a respeito disso. E eu espero que você entenda isso. Então essa mensagem de hoje foi muito importante e eu espero que você possa agora entender que essa expressão é usada muitas vezes nas Escrituras para que tanto você como eu possamos discernir algumas práticas que são erradas, para deixarmos essas práticas erradas e fazermos as práticas certas. É isso que nós devemos fazer. Se nós somos pessoas conscientes, prudentes, sábias, nós vamos saber deixar essas práticas erradas e começar a fazer as práticas certas que agradam a Deus. As práticas que Ele concorda e aprova, em que nós estejamos praticando dia após dia. É isso que eu espero que aconteça na sua vida e na minha vida, para que assim todos nós possamos começar a viver uma vida com Deus, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo em nossas vidas para sempre. Então esse é o objetivo. Deus está falando aqui a respeito dessas coisas, dessa expressão chamada ai, que às vezes muitas pessoas não conhecem, mas ela existe e está nas Escrituras, para que nós possamos aprender a não praticar as coisas erradas, e sim as certas, porque a prática do que é certo é algo que tem que acontecer com você e comigo para sempre. Então eu espero que essa mensagem de hoje
sirva para edificar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.